O Papo de Prefeito está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui com dois grandes nomes da política goiana. O prefeito Paulinho do Barreirão, seja muito bem-vindo. O deputado estadual Lincoln TJ, seja também muito bem-vindo. Eu, Leandro Coutinho, jornalista e apresentador do Papo de Prefeito, aqui ao lado do presidente da AGM, José Délio, prefeito de Hidrolândia. Nós estamos aqui de braços estendidos para receber vocês com a nossa atenção para falar sobre os municípios, sobre o lugar onde a vida acontece. O papo tá demais. Fica com a gente. E é uma satisfação, na condição de presidente da AGM, Associação Goiana dos Municípios, receber duas personalidades aqui, como o deputado estadual Lincoln TJ. Obrigado pela presença, deputado. E ao nosso prefeito e amigo Paulinho do Barreirão, reeleito com votação expressiva e que tem feito a diferença lá em Anicuns. Com certeza é um momento especial, onde nós vamos debater um pouquinho da política goiana. E eu fico aqui muito grato pela presença, deputado. Prefeito, eu que agradeço o Leandro, agradeço também o meu amigo Paulinho do Barreirão. Para mim é uma alegria, vir falar da vivência, do dia a dia. A gente que está na política estadual, de forma municipalista, lida todos os dias com os desafios, com tudo aquilo que o município precisa para crescer. Eu tive a alegria de começar na política muito cedo. Eu venho de uma família de história política. Meu pai chegou em Goiânia, ele era gari. De gari ele chegou a ser governador desse estado em exercício. Hoje ele é conselheiro no Tribunal de Contas do Estado, uma pessoa que tem uma história de trabalho. Minha mãe foi deputada. Então eu tenho muito orgulho da minha história. E fui também o vice-governador mais novo da história desse estado. E tudo isso me fez apaixonar mais ainda pelos municípios. Porque, como o Leandro falou aqui, como acho que o senhor falou, a vida acontece no município. E é onde mais precisa de políticas públicas efetivas. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui, debater, fazer um debate de alto nível com vocês, aprender muito, e poder falar um pouquinho do que a gente já passou. Obrigado pela experiência, pela oportunidade, obrigado por todos, por poder estar aqui nesse momento que tem várias ilustres presenças, deputados federais, prefeitos, colegas deputados estaduais e principalmente o senhor presidente, que é um amigo, um jovem destaque na política, que eu tenho a alegria e a satisfação de ver, de conversar várias vezes, da gente ter muita afinidade de trabalho, da mesma forma o Leandro e da mesma forma o Paulinho, que representa uma cidade, sempre uma das cidades que eu mais tive voto no interior do estado, e isso vem acompanhado de responsabilidade, de cobrança e de muito carinho também. Com certeza. Paulinho, conta pra gente um pouco da história política do Paulinho do Barreirão, sobre Anicuns, como é que tem sido os desafios aí desse segundo mandato? Presidente Zé Délio, prefeito Zé Délio de Hidrolândia, cidade que tem sido assim, muito agraciada pelo seu trabalho, um grande trabalho. Então, obrigado. Como disse o nosso deputado Lincoln, você tem sido uma surpresa agradável aí, que realmente tem feito um trabalho extraordinário. E também à frente da AGM, eu tenho certeza que está sendo e será muito importante para nós, prefeitos, os municípios precisam muito dessa sua ação, de apoio, e você tem demonstrado aí realmente está muito eficaz e está muito focado. Isso para nós é importante. Que Deus te abençoe na sua luta. E para mim também é um prazer estar aqui com o Lincoln TJ. Como ele disse aqui, a família TJ tem uma história muito grande na política no estado de Goiás, mas em especial também em Anicuns. Seu pai, Sebastião TJ, Betinha TJ, Lincoln TJ, já há mais de 10 anos, ajuda a Anicuns ali de uma forma especial, tem esse carinho da população e para mim é muito bom estar aqui com você, Lincoln. Obrigado. Acho que com todos aqui. Leandro também, bom dia. Obrigado aos telespectadores que estão nos ouvindo aqui. E eu falo, Zé Délio, até acho que a gente já teve essa conversa. Sim. Eu tenho o vice, que é o Júnior Valadão, da família Valadão, que tem um legado em Anicuns e no estado de Goiás. Ari Valadão foi governador. O Júnior Valadão, que é filho do Dr. Domingos Valadão, que foi prefeito 3 vezes em Anicuns, foi deputado estadual. E eu falo para o Júnior, eu sou o intruso aqui, porque a minha família não tem tradição política. Queria muito que ele fosse prefeito na época, mas ele falou, Paulinho, vou te ajudar como vice. Foi meu vice no primeiro mandato e é meu vice atualmente. E para mim tem sido uma experiência especial. Eu digo que é uma missão que a gente recebeu, porque quem está na política, você que é prefeito sabe disso,
Lincoln, que é deputado, sabe da dificuldade, mas o executivo, devido a essa proximidade que você tem com a população, e eu vim do setor privado, e de 2013 para cá tinha essa história na associação comercial. Quando fui eleito prefeito, estava como presidente da Associação Comercial de Anicuns e CDL. Por coincidência, o Júnior Valadão era meu vice-presidente da Associação Comercial e também da CDL. A gente já tinha essa história de juntos, de proximidade. Então, a experiência da vida empresarial, de uma política empresarial, que é uma política mais tranquila, mas Deus quis que a gente assumisse a política pública. Algo especial na nossa vida. Minha esposa tinha uma situação assim muito negativa em relação à política, mas Deus quis que ela tivesse comigo, que ela teve, esperou um pouquinho para ela dar o sim dela, mas hoje ela está trabalhando comigo, como toda a família entendeu positivamente, e nós estamos conseguindo. Existem as dificuldades, mas a gente sempre olhou para as oportunidades que a cidade ofereceu para que a gente fizesse um trabalho especial, e Deus tem nos abençoado e a gente tem devolvido com muito trabalho a nossa população de Anicuns. Certeza. Lincoln, você que está aí no seu terceiro mandato de deputado estadual, é jovem, é inteligente e chegou a ser vice-governador do estado com mérito, com trabalho, não foi à toa, né, não foi por indicação, e ajudou o governador Ronaldo Caiado a fazer um marco, um divisor de águas em Goiás. Com certeza vocês assumiram um momento difícil, logo veio uma pandemia e deixou muitos resultados para Goiás. Conta pra gente um pouco da sua história, dessa experiência, né, de tão jovem, já ter sido vice-governador de Goiás, legítimo, né, ter assumido aí e com certeza feito história. Presidente, como eu falei, eu sempre tive muita afinidade, né, e a política ela entrou na minha vida de forma muito cedo, não só pelo meu pai, mas por pessoas que deixaram marcas muito profundas na minha vida, como o professor Nion Albernaz. Eu tive a alegria e a satisfação de crescer caminhando, de visitar o gabinete do professor Nion. Então, são pessoas que nos marcam e pessoas que deixam um rastro de uma política diferenciada. Eu acredito muito numa política voltada para a população, uma política onde a gente consegue fazer uma transferência do recurso público e fazer com que esse recurso público atinja onde é mais necessário. Então eu assumi como vice-governador muito focado nisso, até porque eu vinha já de 8 anos como deputado estadual, a votação minha sempre aumentando, eu tive 29, 30 mil votos na primeira eleição, 45 mil na segunda, fui o terceiro mais votado no estado naquela época, o segundo, na verdade, da coligação e o primeiro do partido. Então isso vai dando a gente uma experiência, porque essa votação, eu não tinha esse cabelo, esses olhos, né? Eu brinco, né? Como o Bruno Peixoto, nosso presidente, as madeixas loiras, os olhos azuis ou verdes, não, foi para um trabalho, né? Eu aprendi a fazer uma política de forma muito artesanal, né? Onde eu não chego nas cidades, eu sempre tive muita dificuldade aquela palavra promessa. Às vezes você chegava, aquelas pessoas que são mais antigas, você vai pedir o voto assim, ela não fala suas promessas. Eu chego, arrepio. Porque não existe isso mais. A gente está vivendo num momento onde a gente precisa abrir a cortina e mostrar para a população como acontece a política de fato. E hoje o que a gente precisa fazer é conhecer a realidade dos municípios e, como parlamentar, buscar junto dos programas estaduais suprir isso, não tendo os programas estaduais, emendas parlamentares, a emenda não sendo suficiente. Conversar com o deputado federal, conversar com o senador, conversar com o ministro e, por que não, chegar até no presidente. Né? Tem um ditado que fala que você está a 5 pessoas ou 3 pessoas, não sei, de qualquer pessoa do mundo. Né? Então a gente tem acesso, você consegue conversar. A gente falar com o governador, falar com o senador, falar com o presidente. Então o que a gente precisa hoje, quando eu entrei como vice-governador, é com essa noção de que a gente precisa hoje desse pensamento. Então eu comecei... O governador Ronaldo Caiado e eu recebemos um estado com muitos desafios, um estado que tinha passado por avanços, mas ainda assim com extremos desafios em diversas áreas, um estado que tinha bilhões a pagar imediatamente com 11 milhões em caixa. Então a gente precisou equacionar isso tudo, uma dificuldade muito grande de poder negociar com o governo federal, com qualquer outra entidade, uma possibilidade de empréstimo para poder sanar essas dívidas ou colocar a máquina para rodar. Então a gente teve que dar manutenção no avião voando. Né? O governador Ronaldo Caiado começou a organizar, montou um secretariado muito capaz, né? E foi fazendo isso de forma calibrada. O secretário tá bom, não, vamos mudar de lugar, vamos colocar quem tá bom em outras posições para poder render.
e trouxe gente com referência nacional para cá. Na época, ele me deu a coordenação do maior programa de resultado que o Estado já teve até hoje, que foi o Goiás de Resultados, onde eu recebi dentro desse programa 60% do plano de governo do governador como meta para poder entregar para a população. E o que eu fiz? Eu fiz destrinchar isso e fazer isso ser executado através de políticas públicas que elas encontravam aquilo que a população ansiava. Por exemplo, na minha época, como nos 2 primeiros mandatos como deputado estadual, sempre foi uma política de troca. Não existia uma política pública, de fato, para reformar os colégios estaduais. Isso era moeda. Você chegava, era um deputado que colocava uma emenda, era uma diretora que tinha proximidade de um deputado federal, ou prefeito que tinha graças com o governador, com alguém. E você entrava em colégio, o colégio caía na cabeça do aluno, a quadra acabada, o aluno comendo em utensílio arrebentado, e você queria que dali a gente saísse pessoas que vão ser referência no futuro, uma mente que vai descobrir a cura para o câncer, uma mente que vai ser uma revolução de qualquer área, e não é possível, a conta não bate. Então a gente começou, então vamos transformar o jogo de forma igual, vamos igualar. Então vamos colocar que o mínimo possível tem que ter utensílio de qualidade, carteira de qualidade, não pode estar o telhado caindo na cabeça do aluno. Vamos dar uniforme, vamos dar material, e a gente vamos dar condições também para o professor, vamos dar condição para o aluno, implantamos bolsa, ajuda para o aluno, laptop para o aluno. O nosso estado hoje está no pódio da educação. Referência. Né? Então, da mesma forma, eu lembro uma coisa que me marcou muito. E isso, para chegar nesse ponto, prefeito e presidente Paulinho, não é uma coisa assim do dia para a noite, é uma coisa que vai acontecendo, você tem que aferir nessa primeiro passo. A gente teve que treinar, grande parte dos servidores públicos, foi um programa que não teve custo para o governo estadual, nós montamos um ranqueamento que nós selecionamos servidores de carreira, treinamos esses servidores numa trilha do conhecimento e trabalhamos com eles as metas. No final do primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado, quando eu entreguei o mandato de vice-governador, eu entreguei também um programa com 93% dele cumprido, o que equivale a 55% do plano de governo do governador Ronaldo Caiado, que foi entregue. Naquele momento, o governador entregou 60% do plano cumprido, porque tinha muitas coisas que não dependiam só da gente, dependia do governo federal, de parcerias com outros estados, inclusive aquele programa do Araguaia, por exemplo, várias coisas que não dependiam só da gestão estadual. Mas o que dependia e o que eu cuidei, de 60% que finalizou o primeiro mandato, 55% estava no programa que eu tive a oportunidade de administrar. Então eu tive a alegria de ver muita coisa mudando. O trabalho dos encarcerados. Nós tínhamos naquela época uma população de em torno de 18, 20 mil encarcerados, 300 só que trabalhavam, não existia uma política pública, era um diretor do presídio que fazia isso, selecionava alguns, às vezes fazia uma parceria com a prefeitura. Nós fomos buscar os melhores modelos do Brasil, tropicalizamos eles para a realidade de Goiás e hoje nós temos já quase 10 mil detentes que trabalham. Então, assim, o benefício está posto. Então, da mesma forma, na área da segurança pública. Então, assim, foi um mandato de muita entrega, foi um currículo que eu tenho muito orgulho de carregá-lo, e que eu tive a oportunidade, principalmente, de ajudar vocês, prefeitos. Hoje não é mais moeda de troca a reforma de colégio. E inúmeras outras áreas. Essa eu usei política pública. E como o senhor falou, política de Estado, não é política de governo, porque esse governo passa, mas o Estado ele é permanente. Então, eu tive essa alegria e é uma pequena parte da experiência que eu tive. Que bom. E, Paulinho, você que é de uma cidade onde você mesmo mencionou, saiu ali Arivaladão, uma cidade histórica, emblemática, da política acirrada, e você já no segundo mandato, reeleito com votação expressiva, né, com mais de 60% da população, onde tinha 7 candidatos. Então mostra que a população realmente ficou do seu lado, te hipotecou apoio. Como é que tem sido lá esse trabalho? O que você já almejou? O que você já entregou? E o que você ainda pretende entregar lá em Aniconça? Olha, Zé Délio, na verdade, prefeito, lá a gente tem uma demanda grande. Quando iniciou, existia uma expectativa muito grande. O pessoal queria mudança, foi fato. A primeira eleição já ficou fato que era mudança. E eu fiquei muito feliz com a segunda, porque eu ainda tive 100 votos a mais do que a primeira. Então, houve um entendimento da população, da continuidade, da confiança. Pegamos uma malha asfáltica deteriorada. Isso também é uma parte do estádio que o governador arrumou em 2022, que é de Anicuns para Claudinap, que é 30, 40 anos de promessa, só se arrumava ali véspera de eleição. E aí o governador nos deu essa bênção lá. Em 2022 também eu comecei a recuperar a nossa malha asfáltica. Foram 9 bairros recapeados, que era uma dificuldade enorme.
já foi dando aquela qualidade melhor, mas o ponto principal, e o Lincoln acompanhava como é muito próximo de Aricuns, era a nossa saúde. Nós tínhamos lá em torno de 3 mil exames lá que estavam represados, coisa de 2015, 2016, que nós acompanhamos em 2021, e a gente começou a tirar essa demanda represada, conseguimos mudar a nossa estrutura do hospital. A estrutura que nós temos hoje é uma estrutura particular que nós oferecemos à população, né, para a parte, uma estrutura que hoje é pública, mas era particular. Então, uma estrutura muito boa, que veio dar outro nível para o nosso cidadão e também as pessoas que trabalham, os médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde. E, principalmente, você pegando esses profissionais, tendo ali algumas especialidades que não tinham, tiramos a fila de exame, algumas especialidades que foram importantes, a gente mudou esse cenário. Recentemente, agora até o deputado mencionou lá na Assembleia, na Lego, nós fomos premiados num congresso nacional, que foi em Belo Horizonte, o maior congresso do mundo de saúde, em 2 situações que foram importantes. Na prevenção ao câncer, na oncologia, a gente tem um trabalho desde 2022, onde a gente consegue, a gente fez essa parceria com a empresa, onde ele capacita os nossos profissionais da saúde, principalmente os agentes que estão na casa do cidadão todo mês. Isso tem dado um resultado enorme, porque você consegue trabalhar ali no início ali do problema. Então, é algo que a gente foi premiado. E outro também que foi muito bom, que são Memórias que Curam. Além de esse programa Memórias que Curam eu achei interessante, porque além de você vai tratar o paciente quando ele vai lá com problema. Isso você chama ali, principalmente os idosos, para um bate-papo, uma tarde saudável, e ali ele conversa, ele vai trocar informações com os colegas, troca experiências, e aquilo tem um caso interessante, um senhor que gostava de cantar, sempre cantou, a família canta, e ele perdeu um filho no Covid em 2021 para 2022, e ele parou de cantar. Nesse momento da tarde saudável, lá de Memórias que Curam, ele voltou a cantar. Então, você restabeleceu aquele convívio ali da forma... Ele voltou de novo aquela emoção da música. Então, eu acho que a saúde é o nosso principal... Foi a nossa bandeira principal da nossa reeleição, não tenho dúvida, mas a gente vem... Educação a gente reformou praticamente... A última escola está sendo entregue agora. Quase 1.800.000 de investimento, a última que vai ser entregue. Reformam todas as escolas. As nossas notas, para você ter uma ideia, são da regional nossa, a gente está sempre em primeiro lugar. Nosso IDEB em torno 7,4. Então, a gente está assim... o Colégio Militar, eu quero dizer que o Lincoln, que foi o principal articulador, foi você, de fato, que lutou para que tivesse o Colégio Militar. Nós fomos em primeiro lugar agora esse ano. Então, nós temos uma educação tanto do município quanto a do Estado, né? Se nós somos em primeiro lugar hoje no IDEB, é porque nós temos um trabalho em conjunto, então, município e Estado. Então, assim... No geral, existe muita dificuldade, né? A gente tem um probleminha que a gente está se resolvendo, o Link até através do Cajuru nos ajudou o ano passado com maquinário, mas a gente está precisando de mais maquinário para estruturar melhor a nossa Secretaria de Obras, a gente tem ainda uma deficiência. Mas as coisas vão acontecer. No geral, eu acredito que, pela minha primeira experiência como gestor público, tem sido positivo, da mesma forma que a população confiou, né? Mais esses 4 mandatos a gente não vai decepcionar. Esse ano tem muita coisa boa para entregar. O Lincoln conhece muito bem o nosso ginásio de esporte. 15 anos praticamente fechado. Estamos recuperando ele esse ano. Nesse ginásio que ele tinha um problema, uma burocracia muito grande, que ele era do Estado. O ano passado, em junho, a gente conseguiu trazê-lo para o município. E aí a gente consegue agora, de fato, arrumar ele. E parceria com o governo do Estado, o governador tem dado um apoio enorme. Agora a gente vai ter o Goiás em Movimento. Recapeamento. Já é a segunda etapa que a gente está participando. Casas da AGEAP para entregar agora por esses dias. Acredito nesse mês a gente entrega. A estrutura do GMM, tem estrutura também para ponte. A gente já está lá aprovado. Governador teve... Dona Gracinha teve com o Goiás Social lá agora 29 e 30 de abril. O governo tem estado presente em nosso município. Então, parcerias com os deputados, né? O Lincoln TJ é um deputado parceiro. Quando ele não tem a parte dele, ele vai atrás de um senador, como foi com o Cajuru. O Cajuru tem sido um parceiro, assim, muito gigante para a gente ali na região. Então, eu acho que essas parcerias é importante. O governo do Estado, os parlamentares, esse apoio. Porque o dinheiro, prefeito, você sabe que
e é regrado. Mas Deus tem nos abençoado, as parcerias certas, e a gente tem pedido a Deus que sempre abra as portas para que a gente consiga, de fato, entregar para a população o que eles precisam. As nossas ações refletem direto no cidadão, então precisam ser assertivas. Cobertor curto exige muito trabalho para ninguém ficar descoberto. Com certeza. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, mas não sem antes fazer o agradecimento aos nossos patrocinadores, que ao patrocinar o Papo de Prefeito, estão patrocinando os municípios, estão apoiando os nossos prefeitos. São a Megasoft Gestão Pública Inteligente, CIS Tecnologia, a ICS Sistema de Saúde, que agora tem integração com o WhatsApp, Faculdade ICPOS, Secov Cred e a Chancela Consultoria Imobiliária. Continua ligado no Papo de Prefeito, que a gente ainda tem muita coisa boa para contar aqui. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Cicobi Secov Cred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Cicobi Secov Cred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Cicobi Secov Cred. Deputado Lincoln, e você mencionou que à frente do governo realizou muito, fez muito, e tive essa oportunidade de presenciar isso. Você, na condição de vice-governador em exercício, teve na minha cidade entregando um VaptVupt, aonde foi meio de parceria. E isso, parceria, município, estado, trazendo avanço. Meu município, a pessoa não tinha a dignidade de fazer uma identidade na cidade, de tirar um título de eleitor na cidade, de resolver um problema do Detran ali com mais celeridade. A Seretran era bem restrita. E aí consegui trazer aquele benefício almejado, sonhado, que muitos correram atrás. Mas também eu acho que depende de um governo, né? E você ajudou a construir esse governo. O governador Ronaldo Caiado hoje é um nome consolidado como municipalista, né? Eu também tive a oportunidade, quando você era vice-governador, de receber, e você também ali esteve, a primeira casa a custo zero do estado foi construída ali em Hidrolândia. Vocês levaram 74 prefeitos para conhecer e o povo não acreditava. Vai entregar? Não vai, de graça, né? Em uma semana fez a casa e depois, em poucos meses, entregamos as 50 lá e deu o resultado, uma reeleição maciça. E hoje o governador é um nome forte, né, no cenário nacional, porque muitos não acreditavam. O Caiado foi deputado federal 5 vezes, senador, não vai dar conta de ser governador. E essa parceria de vocês com os municípios, eu acho que foi importante. Então, eu queria que você contasse um pouco, para a gente partir aqui para o desfecho do nosso programa, mas que não ficasse de lado o quanto é importante ter esse afinamento aí entre município e estado, para que a coisa caminhe e a gente possa entregar para a população. Presidente, a gente vive num país que ele é injusto para o prefeito. Porque a gente tem um pacto federativo que você estabelece as obrigações. O que é o pacto federativo? A divisão de obrigações e os recursos, né? Recursos que são acompanhados das obrigações. A gente tem uma detenção grande com o governo federal, maior com o governo estadual e ínfima com os municípios. E as obrigações, elas são invertidas. A gente tem muitas obrigações com o município, muitas com o estado, mas poucas com o governo federal. E isso faz com que vocês, prefeitos, sofram, principalmente prefeitos sérios como vocês. Porque isso vai da gestão, vai do que quer entregar, vai do que quer mudar. Tem gente que quer ser prefeito, tem gente que quer mudar a cidade, como vocês estão fazendo, né? E lá em Nicuns não é diferente, lá em Hidrolândia não é diferente. Eu tive a alegria, enquanto vice-governador, de poder conhecer um pouco mais dessa realidade, né? E hoje, eu percebo que o que nós podemos fazer é aproximar ainda mais. Essa parceria que o senhor falou, presidente, ela é fundamental para o avanço. O mundo ele vai começar a mudar de forma muito rápida. As pessoas ainda elas estão subestimando a capacidade da inteligência artificial e como isso vai afetar a vida das pessoas. Então nós vamos ver, será uma revolução e uma mudança tão grande, tão profunda quanto foi a Revolução Industrial. Então, e ela já está acontecendo. Então a gente precisa começar a discutir quais são os próximos passos, como levar riqueza para o município, como descentralizar, como fazer com que o dentista que saiu lá de Anicuns para fazer, o estudante que saiu de Anicuns ou que fez odontologia lá em Anicuns, ele queira ficar lá trabalhando, ele tenha mercado para isso, ele tem uma população que sustente. Então a gente tem que incentivar
incentivar a criação de leis para deixar um mercado pujante, facilitar a geração de emprego, facilitar com que o recurso chegue no município. Então isso é impossível sem parceria, porque quem tem esse termômetro são os senhores prefeitos. Por isso que eu não chego em município prometendo muita coisa, porque quem sabe quem precisa é o prefeito, é quem mora no município, é o vereador. Então eu fiz através disso o meu trabalho e foi isso, essa noção de que sem parceria a gente não consegue construir um Estado que abraça, que acolhe, né? E isso tem guiado o meu trabalho, inclusive hoje como deputado estadual, à frente das inúmeras comissões que eu participo, lá à frente do meu trabalho, das frentes parlamentares que eu também presido, e da mesma forma, principalmente focado em fortalecer a vida das pessoas que moram no interior, porque é lá que a vida acontece, é lá que no interior as pessoas passam mal, as pessoas precisam de advogado, as pessoas querem empreender, as pessoas querem crescer, querem ir para a igreja, querem casar, querem morar. O que a gente precisa como agente político é de fazer exatamente, e parabenizo o senhor por isso, que essa ideia de que sem parceria, e de que nós precisamos de uma parceria profunda, sem parceria não adianta, mas nós precisamos mudar o Brasil, e a mudança principal, prefeito, é quando a gente conseguir rever esse pacto federativo, deixando mais recursos para os municípios, que é onde os problemas estão localizados, e deixando cada esfera do poder no Brasil cuidando da respectiva responsabilidade, mas deixando a fatia maior para os prefeitos. Eu sempre fui favorável a isso, eu estava indo para Brasília, quando eu fui vice-governador, já vou encerrando aqui, que eu sei por causa do tempo, mas quando eu fui vice-governador, eu era candidato a deputado federal, e estava indo com uma base muito ampla, 37 prefeitos eleitos, mais de 120 vereadores, eu era presidente de um partido, eu estava com a chapa montada de 53 candidatos a deputado estadual, que desses 53 nós elegemos 3 deputados estaduais, Rubens Marques, Carlos Sarim e Vinícius Siqueira, e graças a Deus, a gente teve a oportunidade de perceber que nesse momento, prefeito, naquele primeiro momento, se a gente conseguisse, após passar do período eleitoral, após pacificar toda aquela turbulência que aconteceu no começo, a gente conseguisse trabalhar para fortalecer essa parceria, mandar recurso, vamos tirar a reforma de escola, vamos levar a estrada, vamos fortalecer o social, a gente ia ter uma resposta. E a resposta quem estão colhendo são os senhores hoje. Né? Então a gente precisa dar esse próximo passo, trazer geração de emprego. Eu tenho buscado, eu tenho viajado, eu tenho discutido com os colegas como preparar o Estado. Eu, por exemplo, prefeito, já encerrando aqui, no meu segundo mandato, no começo do meu segundo mandato, eu apresentei uma das primeiras leis no Brasil para que beneficiasse a produção de carros elétricos e também quem decidisse ter carros elétricos. Nem se falava de carro elétrico naquele momento. Então a gente precisa começar, o União falava, o ex-prefeito de Goiânia, União Bernais, falava que o mar que banha Goiânia é o mesmo mar que banha Paris. Paris não tem mar. Então, o que é? A oportunidade é a mesma. Então, a gente tem que ter política pública... É um mar de oportunidades. De oportunidade, de bons gestores como vocês, e a gente criar políticas que incentivam isso e que fortalecem isso. Então, eu tenho focado nisso na minha vida pública, e eu penso que o momento é da gente fortalecer mais para que os prefeitos possam entregar mais. Amém. Paulinho, e nesse ritmo de entrega, você já falou que o governador tem sido parceiro, a primeira-dama Gracinha... O que você ainda quer? O vice-governador Daniel Vilela, né? O governador que hoje tem chance aí de ser presidente da República. Nós que somos prefeito de segundo mandato, passamos por momentos, desafios, pandemia, que foi triste, né? Vendo a ente querido falecer, você ali faltando um oxigênio, faltando um sedativo, e as coisas clarearam e estão evoluindo. Estamos aí com déficit, agora vai vir isenção de imposto de renda, é importante para a população, sim. E o que o governo federal vai entregar de contraprestação para os municípios que vão perder? Porque ele é base de cálculo do FPM. Aí tem outras situações, como a reforma tributária, que vai tirar o ISS dos municípios. Então, na hora que você consegue trazer uma empresa, não vai adiantar trazer a empresa, porque aí vai ser a destinação final. É os grandes centros. Em vez de ser aonde produziu, que é o que a lei hoje, vai ser com o IVA, aí, que é o IBS, vai ser lá onde produz. Esses desafios, como é que você tem pensado, analisado, porque você é gestor nato, né? Desde o comércio, lá da CDL e agora na prefeitura aplicando. Porque lá você pega um dinheiro emprestado aqui, você executa a licitação, aqui tem a burocracia, né, da vida pública e você com excelência tem dado conta. Quais são esses desafios que ainda estão por vir? O que você ainda quer entregar para a Nicuns para ser um verdadeiro divisor de águas na sua cidade?
Olha, Zé, falando do governo, é até interessante. Nós pegamos na era Caiado, né? Sim. Mas vamos pensar que no passado eu tenho que falar, falei no início do meu mandato a alguns prefeitos vizinhos, falo, vocês estão vivendo num mundo diferente, porque o governador não atrasa os repasses, o governador seja na saúde, seja nas escolas, para a parte escolar também do transporte, e nós vivemos uma época diferente. Então, o Caiado já começou dessa qualidade para a gente, desde o início do mandato. Do meu mandato, eu já vi, conversando com os prefeitos anteriores, essa dificuldade que existia, que ele já amenizou. Eu tive um início muito bom, depois começou a ter essa dificuldade, mas a de hoje eu vou deixar para a associação, para a GM, para a FGM, que a gente sabe que a gente tem que procurar alternativas para que a gente possa sobressair. E não dá para olhar para a dificuldade, eu vejo assim... ainda mais você com a confiança da população para trabalhar, eu tenho assim uma expectativa muito grande. As parcerias com o governo do estado, eu tenho recebido anualmente sempre algo importante do governo, como eu falei agora há pouco sobre o Goiás Movimento, tanto para estruturas e pontes, mas do recapeamento que já vai chegar. O apoio também com a dona Gracinha, na assistência social, sempre presente com a gente. Teve o Goiás Social lá agora, mas a nossa primeira-dama lá, minha esposa Valquênia, está sempre em contato e tem dado o respaldo. Algo que ajuda muito, porque a nossa assistência social precisa de estar presente ali junto à nossa população, que é algo especial. E nós temos isso nesse governo Caiado. Algo que nós não podemos reclamar, prefeitos, é do apoio do governo do estado. O governador tem tido eu falo que é o nosso paizão e a nossa mãezona, que é governador Caiado e Gracinha. E Daniel, que eu falo que é uma dupla, o Caiado e Daniel veio uma dupla muito importante. Brinquei com ele segunda-feira em Adelândia, que tá parecendo que ele já jogou no Goiás, tá parecendo que era o ataque do Goiás da época de ouro ali, Dil, Fernandão, os dois jogam alinhados e estão muito bem. E eu vejo assim, eu acho que o estado vive um momento tão bom e de prosperidade, e você vê essa continuidade desse progresso assim já eminente, porque é uma aceitação muito boa, essa interatividade com os prefeitos, é algo especial para nós. Estamos vivendo um momento de ouro em Goiás, que eu tenho assim um sentimento assim no coração que vai atravessar as fronteiras de Goiás, nós vamos aí para o Brasil afora. O que o Caiado merece é ter essa oportunidade de dar ao Brasil tudo que ele fez aqui em Goiás. Eu tenho, então, acho que ele devolver aos brasileiros o nosso Brasil. E eu quero falar do que a gente tem expectativa de entregar. É uma cidade mais organizada. A gente tem trabalhado aqui algo que acho que quem vai a Nicuns, Leandro, o deputado que às vezes, mas o Zé Délio que já vai muito lá, já tem mais uma convivência, mas tem um lago naquela entrada que é maravilhoso, é o cartão postal de Anicuns. E o deputado Graustin, que é outro parceiro, é um deputado mais votado da história de Anicuns, o federal mais votado da história de Anicuns foi o Graustin. E ele tem nos ajudado muito também, como o Lincoln tem o seu também, esse carinho da população de Anicuns, o Graustin tem tido. Comecei uma obra que é lá no lago de urbanização desse lago, essa obra começou agora com a pista de caminhada, 3.850 metros de pista, 5 metros de largura, vai dar uma qualidade. É a primeira etapa da reestruturação, da urbanização desse lago. A obra já está em andamento. Isso é uma obra importantíssima. Uma OBS com 1.800.000 também de investimento, já está há mais de mês em obra também, algo que vai ser importante para nós. Temos também essa escola a primeira etapa, essa escola que eu falei de 1.800.000, a primeira etapa já será entregue, uma escola de placas. Então, de cimento. Então, a escola E a escola acabou de ser premiada agora no Leia, ganhou 80 mil. E todo ano as nossas escolas são premiadas. Então, esse investimento também na parte da estrutura para as escolas é muito importante. E temos o ginásio, como eu disse, que o ginásio vai ser muito importante, não só para Nicuns, mas para a região. Eu digo que vai ser um mandato de muitas coisas boas. Eu fiz um compromisso, e se o deputado Lincoln faz parte desse compromisso lá, nós vamos asfaltar todos os bairros, então, são 4 bairros que não tem asfalto. O programa chama Tchau Poeira. O primeiro já começa esse ano. Tchau Poeira. Entendeu? Então já começa esse ano. Isso representa qualidade de vida e saúde, né? Porque vai ficar bom demais. As pessoas que vão... Os idosos, as crianças, né? Muito bom, prefeito. Olha, a gente queria agradecer muito a participação de vocês aqui. O Papo com o Prefeito é feito para isso, é esse espaço para os prefeitos
para dar visibilidade aos prefeitos e aqueles que apoiam os prefeitos, como o deputado Lincoln TJ. Quero agradecer muito a participação, Paulinho do Barreirão, sempre muito bem-vindo aqui. Contem sempre com o apoio do Papo de Prefeito da AGM. Foi muito bom o papo, né, presidente José Délio? Com certeza, hoje foi um papo interessantíssimo, onde nós aprendemos aqui com o Paulinho, que é comerciante, que foi presidente de entidade classista e a CDL, e com o nosso eterno vice-governador, e também, que sabe, governador um dia, né? E também 3 mandatos de deputado estadual com a idade, né, restrita, pequena. Então tem muita coisa ainda para queimar, tem muita coisa boa para fazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente no Papo de Prefeito, esse podcast que nós criamos na AGM para interagir, para estar próximo. A entidade tem 67 anos de existência e precisa mostrar serviço, mostrar para que veio, que é em prol de quem nos outorgou o mandato, que nos deu a oportunidade de dirigir uma cidade, né, Paulinho, que não é fácil, é uma missão. O prefeito é sábado, domingo, feriado, dia santo, todo dia, de dia e de noite, de madrugada que morre, que precisa ali, às vezes, do socorro naquele momento de dor, e o prefeito tá ali estendendo a mão amiga, com o apoio dos deputados e do governo. Então, a nossa gratidão pela parceria de sempre. Esse foi o Papo de Prefeito. Eu quero pedir para você que continue seguindo a gente no Instagram, @Papo de Prefeito, TikTok, Facebook. Estamos no Spotify. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, muito obrigado. Estamos aí passando de 1 milhão de visualizações em todas as plataformas. Isso é graças a você. Muito obrigado pela sua audiência. Continue ligado no Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM.